A cultura cristã antiga é basicamente dividida em dois segmentos, o paleocristão e o cristão primitivo. O período paleocristão foi caracterizado pela repressão e perseguição ao cristianismo. Incluindo como eles tinham que enterrar os mortos escondidos, até porque se o governo romano pegasse, eles eram jogados aos leões e além de ser julgados de forma bem severa. Esse período teve fim em 313 d.C., quando o Constantino, que era o imperador da época, ele liberou o culto ao cristianismo, através do Edito de Milão. Que era digamos, um decreto-lei que hoje em dia seria chamado. Mas na época era a coisa mais, como posso dizer, um edito era o mais forte que a lei mais forte que um imperador podia criar. E depois disso nasceu o cristão primitivo, período cristão primitivo, que é demarcado pela liberdade de culto, inserção de uma nova arte e cultura na sociedade romana, onde eles puderam finalmente mostrar a sua arte, sua fé. A cultura, inclusive poder cultuar o próprio Deus dentro das igrejas da época, que antes era extremamente proibido. A ideologia cristã, ela no início, ia contra muitos aspectos do sistema de governo vigente. Os cristãos não concordavam com a divinização do imperador, eles eram contra a escravidão, a A guerra, guerra. até porque antigamente eles eram jogados aos leões e a violência era algo extremamente ruim do ponto de vista cristão, já que quem sofria violência eram eles, né? Então a guerra era algo bem ruim e era inclusive contra a doutrina católica. Mas depois disso, né, como eles eram cidadãos de Roma, houve um número exageradamente crescente de fiéis. Então eles automaticamente serviam ao governo. E com isso, praticamente o imperador teve que liberar o culto ali, a religião. Considerando a quantidade de fiéis que começaram a fazer pressão no sistema, o imperador não teve outro jeito. Então a única saída que ele teve foi realmente liberar o culto e não só os cristãos, inclusive a qualquer outro tipo de religião. Então, a partir desse momento, várias religiões começaram a se desenvolver. Então, Roma começou a ser ainda mais diversificada, não tanto do ponto de vista étnico, mas também cultural e religioso. Teve bastante resistência. Apesar dessa resistência, tanto dos próprios cidadãos, eles consideravam os cristãos vândalos, oprimidos, deserdados. A ideologia cristã mostrou grande valor espiritual e cultural, né? Tanto na sociedade como nas artes e na literatura. Que os exemplos disso são as igrejas, basílicas, os mosaicos, as pinturas, os cantos e símbolos. E normalmente todos eles seguindo posso dizer, seguindo Uma linha. uma linha que seria explicar as histórias da Bíblia, né, entre aspas, as histórias que eram passadas de geração em geração dos discípulos e As tudo mais. escrituras, Na época eram escrituras. Temos uma música, Que é um um canto canto gregoriano gregoriano. que era. Num, ele é E do claro, século IX. Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita, in pleni superna gratia, que tu creasti pector. Além dos cantos e pinturas e mosaicos, os cristãos, como já foi dito, eles adoravam e era uma forma deles propagarem a fé deles, né, tanto nas catacumbas que eles faziam os desenhos e tudo mais na parte paleocristã. Ao passar para o cristão primitivo, eles conseguiram realmente criar símbolos mais concretizados, assim, como a cruz, a comunhão, as orações em si. nesse período, o que mais eles usavam para servir como referência são as imagens, né? A imagem é o que mais caracteriza até hoje a cultura cristã, né? Temos uma frase de São Boaventura, que ele é Um doutor da igreja, né, franciscano do século XIII. O que nós vemos
motiva mais os seus afetos do que aquilo que ouvimos. Isso, de certa forma, prova essa ideia de que os cristãos usavam a imagem justamente para poder aumentar a fé daqueles que já eram cristãos e talvez trazer mais pessoas para o lado, para a religião. Então, é uma forma de dizer o porquê dessas imagens e tudo mais. E nesse período também houve bastante conflito de ideologias, havia várias religiões, os pagãos, os cristãos, que possuíam uma divergência maior. E é também o que retrata o filme Ágora, de Alejandro Amenábar, que ele demonstrou um avanço cristão sobre a cultura pagã. Ele demonstrou no filme que em algumas partes do filme a destruição de estátuas, imposição de ideias diante do cristianismo, para com os pagãos, né? E no filme também é muito bem retratada a ideia de que não só os cristãos derrubaram digamos, a cultura pagã, mas como eles também eram extremamente discriminados, mesmo depois da época que eles já tinham sido, entre aspas, aceitos. Então, não sei, pode ser que o filme deu uma perspectiva diferente a essa ideia deles eram aceitos. Também é bem diferente, é bem importante diferenciar o estilo de arte paleocristão e do cristão primitivo, porque um era um culto secreto e o outro já era um culto mais público, tal, nos espaços abertos, que eram as igrejas, as basílicas e tudo mais. Inclusive a arquitetura já muda bastante na cidade por causa dos cristãos. Tem uma citação do livro A Iconografia da Igreja Católica, do Almir Flavius Comparin, que diz o seguinte: alguns autores afirmam que só podemos falar de arte cristã de modo mais apropriado a partir da Paz de Constantino, que com seu edito de tolerância em 313 permitiu aos cristãos construir templos. Assim, rapidamente a arte cristã toma afeições próprias. Antes disso, era mais uma adaptação das técnicas e até mesmo dos temas vindos do paganismo. Então, devemos considerar o século IV como o século de origem da arte cristã autônoma. Essa situação mostra bem como, por mais que eles tivessem sido aceitos e tudo mais, a partir do século IV apenas que eles começaram a ter uma autonomia maior em questão da religião em si, inclusive das artes. Inclusive, mais tarde, o imperador Teodásio, ele tornou o cristianismo a religião oficial. Que fez todo o Império Romano ter uma nova perspectiva do que é cristianismo.